aqui gravando, né, com o Dr. Rodrigo, e ó quem chega aqui, Dr. Alexandre Fante, presidente da subseção, com muito orgulho aqui. Queria que ele desse uma palavrinha rápida pra gente aqui, em especial, porque quem não sabe, o Fante já foi presidente desta comissão, tem um paixão e um amor por ela, além de ser um advogado consumerista nato, né? Conhece o Código de Defesa do Consumidor melhor que ninguém. Então, queria um pouquinho das palavras do nosso presidente. Primeiro, é uma satisfação estar aqui com o grande amigo Rodrigo, para mim uma referência no direito do consumidor, como você falou. É a área da minha paixão, né? O consumerista, talvez na capital ou no estado, o único presidente de subseção que é da área de consumidor, a maioria é penalista, enfim, advogado trabalhista. Então aqui em Santo Amaro temos alguém que é apaixonado pelo direito do consumidor, e para mim é uma honra, uma satisfação, né, estar aqui com o Rodrigo, estar aqui com você e falar um pouquinho aí do direito do consumidor, que pode ser advogado trabalhista, penalista, mas a hora que dá problema, quando compra lá o seu token, compra a sua câmera para fazer a audiência virtual, vai socorrer de um consumerista. Isso aí, gente. Obrigado. Presidente, muito obrigado pela sua presença. Espero que todos gostem do nosso bate-papo aqui com o Rodrigo, né, que vai ser introduzido pela doutora Silene. E aí, o que vocês tiverem à disposição de questionar também, vocês vão poder mandar posteriormente as perguntas, tá bom? Obrigado. Estou aqui no meu lado direito, Dr. Rodrigo, né, Trita Pepe, diretor de operações. Vamos deixar ele mesmo se apresentar aqui para vocês. Obrigado, Wagner, obrigado a todos. Eu sou o Rodrigo Trita Pepe, sou advogado, professor universitário, né, sou membro honoris causa, bem grato aqui dessa subseção, né? Eu não sou aqui, estou inscrito em Arujá, mas frequento aqui Santo Amaro com bastante fervor, né? Gosto muito dessa casa. No Procon desenvolvo lá a atividade como diretor de atendimento e orientação ao consumidor, a sopa de letrinha, né, do serviço público, a da Office, né, que é a diretoria de atendimento. Lá são 3 mil reclamações por dia. Então, se alguém ouve reclamação nesse país, sou eu, né? 3 mil por dia não é pouco. Quando chego em casa tem mais algumas, mas são 3 mil no Procon por dia. O ano passado, 1 milhão de atendimentos, no ano de 2022, 1 milhão de atendimentos com índice de solução de 70% a 75%, em alguns casos até 80% de solução. Outros nem tanto, mas outros já bem melhores do que em outras épocas aí. E obrigado, Wagner. Fantástico, vocês vão ver a excelente presença do colega aqui. A ideia é a gente bater um papo, uma entrevista falando alguns temas relacionados a contratos, principalmente contrato de adesão. O Dr. Rodrigo gentilmente vai responder algumas perguntas, né? E para isso eu vou chamar a minha colega aqui, a doutora Silene, para fazer algumas perguntas para ele, tá bom? Como que o senhor classifica os contratos bancários com relação ao direito do consumidor? Acredita que ele é abusivo, ele é justo para o consumidor? Muito bem, então eu costumo sempre, antes de falar do problema ou do que a gente está pensando aqui, algumas premissas, né? Primeiro, o direito à informação. Qual a informação que o consumidor tem sobre o contrato que ele está fazendo? Que informação que ele possui, que ele compreende, né? Sendo que hoje falando em crédito, né, tem o tal do crédito responsável, quanto que esse crédito que está sendo concedido ficou claro para o consumidor o que é que ele está ali prestes a contratar. Depois nós temos a figura do assédio, né? A lei 1481 de superioriedade, ela veio também para tratar da informação, mas também buscando um freio para o assédio, né? O assédio são as ligações, são as placas, são abordar as pessoas, e aí a gente tem um público hiper vulnerável que é bastante vítima disso, não é? E aí ele acaba de alguma maneira contratando ou aceitando, recebendo algo que ele não teve ali uma condição de entender, compreender e literalmente aceitar, né? Para depois chegarmos aí sim no contrato. O contrato, existem obrigações. O contrato no CDC é um contrato de adesão. Muito pouco a gente pode discutir, como estávamos conversando agora há pouco, de aceitar ou não aceitar, né? O consumidor, se não aceitar, fica sem. Então ele não tem muita saída. A questão de abusividade, nós temos ainda no nosso país a grande discussão entre a liberdade econômica, a livre iniciativa, o livre mercado, né? As práticas de juros e o direito do consumidor do outro lado. O que a gente sempre tem que enxergar é uma
proporcionalidade. Quanto que você está exigindo do consumidor uma vantagem manifestamente excessiva, como está no 39. Porque já é desproporcionar por si um banco e um consumidor, mas quanto que isso abusa, quanto que isso extrapola, quanto que isso realmente está prejudicando o consumidor. E isso também é uma das discussões do próprio superendividamento, né? Onde o consumidor faz um contrato de crédito que ele não entendeu, que ele não tem condições de apurar aquilo, né? Ele precisa do crédito, ele tem uma necessidade de pagar uma conta, às vezes um serviço essencial, como energia, e ele precisa de crédito. Ele adquire um crédito por uma emergência e agora ele tem um problema que vai provavelmente levar ele a uma questão de endividamento. Esperamos que não, mas provavelmente de super endividado. Então eu acho que falar da abusividade dos contratos é um assunto comum, é uma discussão grande, há muita demanda judicial nesse sentido, há muita reclamação nos órgãos de proteção, mas entendo que também que nós temos que voltar um pouquinho e discutir a informação, o assédio, e para podermos chegar nessa discussão das abusividades com conteúdo além do que a discussão do justo e do injusto. Perfeito. Assim, no PROCON, o senhor tem inúmeras demandas, né, como todo mundo sabe. O senhor consegue citar assim, as 3 principais demandas, as 3 principais reclamações, do que se trata, o assunto? Todo o sistema nacional, né, todos os PROCONs, são mais de 900 no Brasil, incluindo a Secretaria Nacional do Consumidor. A grande concentração de reclamações é de telefonia e compras online, né? E claro, os assuntos financeiros vindo em terceiro lugar. Essa é o padrão que a gente observa. O que há uma ascensão são nas questões digitais, plataformas de entrega de comida, de transporte, você tem os próprios serviços bancários digitais, você tem, quando você fala de telefonia, os problemas de internet, né, de fornecimento de dados contratados ou chamada sombra, né, onde não há um sinal para o uso da internet. Quer dizer, desses 3 assuntos que eu falei, os 3 derivam para problemas do mundo digital. Muito interessante quando a gente fala de compras online, e a concentração maior é de compra de produtos de vestuário. E a gente percebe que a maioria do público que utiliza a plataforma são mulheres de 35 a 40 anos que têm registro os seus problemas em compra online para itens de uso pessoal como vestuário, calçados, enfim. Não quero dizer que as mulheres gastam e compram muito, não é isso. Até porque a maioria das mulheres que compram roupa dos homens, o homem só usa roupa de time de futebol e tênis. Sempre que vai para os filhos. Então são as mulheres que nos vestem e elas que vão atrás também para resolver o problema, né? Isso é muito interessante. Um dado do PROCON muito legal, no sentido estatístico, como vai também gosta de números aqui, interessante o perfil do consumidor que procura o PROCON, né? E a mulher é muito legal, eu gosto muito quando as mulheres estão nas mesas de negociação, porque a mulher tem uma característica, várias, né? Muito melhores que a do homem. A principal, a mulher, ela fecha o acordo que ela consegue cumprir. Então ela vai no PROCON, resolver o problema que muitas vezes o marido causou, né? Ela vai sentar à mesa, ela vai negociar e ela só aperta a mão quando ela vai cumprir esse contrato. Então, o nosso índice de solução quando as mulheres estão na mesa é muito mais alto que o homem. O homem acaba de alguma maneira indo lá, fazendo um acordo para limpar o nome, paga a primeira, vamos ver a mulher não. Ela vai fazer um acordo que ela vai conseguir cumprir. Então, já fico bastante aliviado quando vejo as mulheres como você aqui participando nessa mesa. E não é um discurso nem uma retórica, é uma constatação real do que acontece. Interessante isso. Doutor, o programa Desenrola do governo, o senhor acha que isso pode haver uma queda nas demandas judiciais em geral? Isso está para ajudar? Ou como é que você está visualizando isso, eu digo, no setor aí, no PROCON como um todo? O PROCON participa. O Desenrola eu acho válido, eu acho que é uma solução para aliviar as dores do consumidor. Todas elas eu acho válida. Temos algumas questões, né? Onde você está negociando ali dívidas que talvez tenham uma origem
que deveria ser questionada. Mas vamos nos isentar dessas questões e fazer com que estar satisfeito do consumidor conseguir negociar, limpar seu nome e adquirir novo crédito. Vamos ficar por aqui. O PROCON participou do Renegocia. O Renegocia foi uma proposta da Secretaria do Ministério da Justiça com o Senacom. Nós fizemos lá no PROCON um posto de atendimento presencial para receber consumidores, além da internet. E durante os dias do programa foram 12 mil atendimentos e praticamente um meio a meio entre os atendimentos digitais e presenciais. Nos dois casos, o que nós percebemos foi a busca de solução para serviços essenciais. Pessoas negociando conta de luz, principalmente, de água e depois algumas, aí sim, ofertas de cartão de crédito, por aí vai. Foi uma oportunidade muito interessante, porque as pessoas foram ao PROCON, saíram de lá com uma negociação. Nós estávamos no PROCON, a Companhia de Energia e o consumidor, ali negociando, e ele saiu dali com uma parcela, com o financiamento da sua dívida, com a sua luz religada, enfim. Então foi muito positivo, acredito que isso é uma oportunidade. Temos muitas questões onde você está negociando uma dívida, às vezes do juros abusivo, de um contrato que foi oriundo de um assédio, de uma falta de informação, mas novamente, nós também temos que de alguma forma fazer vamos chamar de ceder para que haja essa negociação, e nós estamos olhando agora para outro canto, que é o quê? A formação dos contratos. Então, se hoje concordamos com a negociação, estamos cobrando aí dos bancos, das instituições financeiras, outras posturas no fornecimento do crédito. Perfeito. Assim, a sua visão sobre o Código de Defesa do Consumidor, tem algo que pode ser melhorado? O que o senhor visualiza hoje? Como é que ele está? Tem algumas coisas que eu falo, olha, eu acho que poderia ser feito desta forma, poderiam ter acrescer alguma coisa no código. Bem, o CDC, algumas questões, eu fiz um trabalho, eu tive a oportunidade, o privilégio de ser o coordenador do PROCON racial. Então nós estávamos buscando lá, junto com a Universidade Zumbi dos Palmares, atendimentos para demandas de consumidor que tenham um cunho racial, quer dizer, as pessoas que sofreram algum preconceito, algum assédio por causa da sua cor de pele, nós estávamos demandando lá. E quando você procura no código, né, algo específico disso, né, nós temos a mania de procurar, né, no positivismo, cadê na lei, onde está escrito? E você não necessariamente encontra algo. Existem projetos de lei para incluir essas questões, né? Mas o que eu quero dizer com isso? O CDC não é lei principiológica. Se nós contássemos, eu gosto muito do professor Renato Porto, que é do Rio de Janeiro, assisto os vídeos dele, dou aula com base em alguns vídeos dele, ele ensina o CDC se você contar de 1 a 6. Se você contar de 1 a 6, não precisa de mais nada. São 119 artigos, mais a lei 14.181, nós vamos chegar ali nos 120 e poucos artigos. Mas ele diz que se você contar até 100, você resolve qualquer problema de direito do consumidor. Eu sempre dou essa dica. Quando você tirar no churrasco, né, alguém vem tirar uma dúvida, ou quando alguém, né, sempre quer tirar, esse advogado, deixa eu te perguntar uma coisinha. E aí você lembra disso, né? Se você contar até 6, você resolve. Por quê? Né, não vou tomar agora o tempo para falar disso, mas nós temos o artigo 6º, que são os direitos básicos. O artigo 6º, o direito básico, ele é um sumário de todas as especialidades do próprio Código. Ele, por si só, já resolveria muitas demandas. Por exemplo, na pandemia, quando as companhias não queriam cancelar os contratos, nós usamos os incisos 1º do artigo 6º. O consumidor não será exposto a risco à sua saúde, vida e segurança. Como que eu ia falar para a pessoa viajar para Roma, na Itália, se o norte estava, infelizmente, com todas as pessoas morrendo? Não. O artigo 6º, inciso 1, me garantiu que o consumidor não seja exposto. Então, eu entendo que há princípios, há o direito básico, somos um direito constitucional, artigo 5º da Constituição, nós temos o artigo 170, inciso 5, mas temos a dignidade da pessoa humana no artigo 1º, nós temos fundamentos. O que precisaria, talvez, é um olhar para o mundo digital. Existe um projeto em tramitação, como a lei do superendividado, e é uma lei hoje, né, era um projeto do Senado, de 2012, no mesmo ano, há um projeto de reformulação do Código olhando para o comércio digital, é o 3515. Esse projeto traria para o Código
uma atualização no ambiente, no universo digital. Apesar de ser de 2012, muita coisa mudou, né? Mas eu entendo que há uma oportunidade, a aprovação desses projetos, em trazer alguns pontos específicos para as questões digitais. E como a gente respondeu a pergunta anterior, praticamente hoje todas as demandas do consumidor de reclamação, elas têm a sua grande maioria nos contratos digitais. Então há uma grande oportunidade. Ele é de 90, mas é uma lei principiológica, resolve as questões do dia a dia, mas um aperfeiçoamento seria muito bem-vindo. Perfeito. Deixa uma mensagem para os advogados que não atuam na área de contratos em geral e quais são os desafios que se tem e as vantagens aí pela sua experiência. Muito bom. Olha, a oportunidade para a advocacia, o olhar que o advogado e a advogada, claro, precisaria ter é muito mais do que as formalidades previstas no contrato que está lá no Código Civil, né? As jurisprudências, os normativos, os entendimentos. O que a gente precisa buscar são justamente o que a gente está discutindo agora, né? A formação do contrato. Doutor Rodrigo, queria agradecer muito a sua participação, a oportunidade. Deixa uma mensagem aí para os nossos advogados ou até para os consumidores em geral. Primeiro eu quero falar para os meus colegas advogados e dessa subseção, principalmente de Santo Amaro, que eu tenho um carinho muito grande. A advocacia é a esperança, é o caminho. Quem faz jurisprudência é o advogado. É o advogado, a advogada que digita, que estuda, que escreve, que leva a sua tese ao tribunal, que vai ser consolidada na forma de jurisprudência. Então, por favor, acreditem na nossa advocacia, no nosso trabalho. Depois, vamos estudar e entender o universo do consumidor. Não queira tratar as questões de consumidor de forma generalista, trazer aí ideias, não. Estude, entenda o direito do consumidor para você ter êxito. Terceiro, conheça o universo administrativo. O PROCON, o IBAMA, o DETRAN, os órgãos administrativos têm um caminho muito grande e uma oportunidade profissional também muito grande. Direito do consumidor, todos, sem exceção, já teve um problema de direito do consumidor. Se você está falando que não, alguém bem próximo de você já teve. Vai do presidente, do governador, até um simples morador de rua, enfim, seja lá quem for, tem o seu problema de consumo. PROCON, ano passado, São Paulo, 1 milhão de atendimentos. Desse 1 milhão de atendimentos, uma média de 60%, 70% de solução. Então eu estou falando de 300 mil pessoas que saíram precisando de um advogado, sem a solução do seu problema. Eu acho que tem bastante mercado. E para você, consumidor, puxa vida, né? O que dizer para o consumidor? O que eu gostaria de ouvir enquanto consumidor? Vou te dar um recado. Proteção dos seus dados. Não é o PROCON que tem que proteger os seus dados, a polícia, é você. Cuidado com compras com valores irrisórios, onde você coloca todos os seus dados, todos os dados do seu cartão, código de segurança. Isso é muito perigoso. Nós hoje, os dados, né, como diria o professor Vitor Hugo, que eu escutei numa palestra, que hoje é o dirigente da Senacom, os dados hoje não são o ouro, o petróleo, né? É o ar. Os nossos dados são a nossa essência. Nós temos que preservar e cuidar. E quem é o guardião do seu dado é você, o primeiro. Cuidado com aplicativos, com jogos, né? Não sou contra nada disso. Cuidado com a informação que você está prestando. Agradeço muito o convite, o Wagner está aqui, nosso presidente, fazendo a nossa operação técnica aqui, mas que abriu conosco o evento. Você, Silene, que representa a comissão e a mulher advogada. Eu fico muito contente, eu faço muito atendimento a empresas do PROCON. E 90% das empresas que vão ao PROCON são mulheres que estão ali tratando da demanda. É uma seara com muita mulher, né? Ainda bem, por isso que está dando certo.
né? Então, agradeço você, aos membros da comissão, aos membros dessa casa e, por fim, o nosso presidente, o Fante, meu amigo pessoal. Já fizemos muita coisa junto, me alegra muito o presidente consumerista, né? Não vamos deixar ele nunca abandonar a nossa bancada, e sempre que ele não me convida, né? Ele me convoca, e eu venho aqui e participo dessa sucessão que eu tenho tanto carinho, tanta admiração, apesar de estar escrito, como eu disse, lá na minha Arujá, na minha cidade, mas tenho uma grande afeição e carinho por aqui. Sempre que chamado pelo Fante, pelo Wagner, por você, por qualquer membro, pretendo estar presente e trazer alguma informação de relevância. Um obrigado, um abraço, até a próxima, que seja bem breve. A gente que agradece. Obrigado.